Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos aqui do canal Futebol de Botão. Hoje é dia de continuação da nossa série aqui falando sobre Copas do Mundo. Hoje é o dia de falar da Copa do Mundo de 1962. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e vamos que vamos. A Copa de 1962 foi sediada no Chile, aqui na América do Sul, e foi o ano em que o Brasil foi bicampeão mundial. O Brasil, assim como a Itália, são as únicas seleções que conseguiram a façanha de serem bicampeões mundiais. A Itália nos anos de 34 e 38 e o Brasil de 58 e 62. Depois disso, nenhuma outra seleção conseguiu esse feito de ganhar duas Copas seguidas. E a Copa do Mundo de 62, a Copa do Mundo FIFA de 1962 foi a sétima edição da Copa do Mundo, tá? Que ocorreu entre os dias 30 de maio e até o dia 17 de junho. O evento foi sediado no Chile, tendo partidas realizadas nas cidades de Arica, Rancagua e Viña del Mar e Santiago, no NOA. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo 10 delas europeias: a União Soviética, Iugoslávia, Alemanha Ocidental, Itália, Suíça, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Inglaterra e Bulgária, e 6 americanas, com Chile, Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e México. As seleções da Bulgária e da Colômbia faziam sua primeira participação na competição. A edição teve duas grandes goleadas: Iugoslávia 5, Colômbia 0 e Hungria 6, Bulgária 1. Além do empate com o maior número de gols em Copas: União Soviética 4, Colômbia 4. Partida na qual foi marcado o primeiro e até hoje o único gol olímpico em Copas do Mundo. A Copa contou com grandes jogadores como Djalma Santos, Amarildo, Vavá e Garrincha do Brasil, William Schroff e Josef Mazoput da Tchecoslováquia, Karl-Heinz Schneiderlin e Wisler da Alemanha Ocidental. A grande campeã desta Copa, como eu já disse, foi a seleção brasileira, que como campeã da Copa anterior de 58, não havia participado das eliminatórias, pois já tinha vaga garantida. A seleção contou com muitos jogadores da Copa da Suécia, como Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Pepe, Zito, Bellini, Garrincha e Pelé. Vale lembrar que o Zagallo é o único ser vivo na face da Terra que foi tetracampeão mundial. Duas como jogador, uma como treinador em 70 e uma como coordenador técnico da seleção brasileira em 1994, tá? Na primeira partida do Brasil, o jogador Pelé, o Rei, que nesse ano viria a ser campeão mundial pelo Santos, marcou seu primeiro gol, mas se contundiu no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, não podendo continuar no campeonato. A parte deste ocorrido, muitos dizem que esta foi a Copa do Garrincha, a Copa de Garrincha, considerado pela maioria como o melhor jogador da Copa e um dos grandes responsáveis pela conquista brasileira, sagrando-se artilheiro da competição ao lado de Vavá, que tornou-se o grande goleador dos dois primeiros títulos mundiais do Brasil, e de outros 4 jogadores. A Copa final da Copa do Mundo FIFA de 62 foi disputada pela Tchecoslováquia, que havia eliminado a Iugoslávia e a Hungria, e o Brasil, que havia eliminado o Chile e a Inglaterra. A partida foi realizada em 17 de junho, às 2h30 da tarde, no Estádio Nacional do Chile, com um público estimado em 68.679 pessoas. Sob o apito do árbitro soviético Nikolai Latchev, Josep Mazopust abriu o placar aos 15 minutos, porém, 2 minutos depois, Amarildo empata o jogo, que termina o primeiro tempo no 1-1. Aos 24 minutos do segundo tempo, Zito vira o jogo para a equipe brasileira e Vavá, 9 minutos depois, amplia a diferença, fechando o placar em 3-1. O capitão Mauro Ramos de Oliveira ergueu a taça Jules Rimet e o segundo título do Brasil em Copas do Mundo. Vamos aos antecedentes dessa Copa. Que vários países se candidataram à sede da Copa de 62. Os europeus eram os favoritos, mas a FIFA tinha decidido que depois de 2 Copas seguidas no continente europeu,
Suíça em 54 e Suécia em 58 era a vez da América Latina. Sendo assim, só sobravam as candidaturas da Argentina e da chilena. A Argentina vinha pleitando o direito de sediar uma Copa desde 30, já o Chile só apresentara sua candidatura em 52 e era considerado um país sem condições necessárias para realizar um evento daquele porte. Porém, em junho de 56, no Congresso da FIFA realizado em Lisboa, onde os 56 países membros votavam, o Chile acabou ganhando o páreo com 32 votos, a Argentina só obtivera 10, e 14 países abstiveram da votação. Com o direito de sediar a Copa do Mundo, com o direito de sediar a Copa do Mundo que os chilenos ganharam, começaram a montar a infraestrutura necessária para a competição, liderados pelo brasileiro naturalizado chileno Carlos Dittborn, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. O Estádio Nacional teve sua capacidade de 45 mil espectadores aumentada para 70 mil, e um novo estádio foi construído em Vinha del Mar, o Sausalito. Em maio de 1960, com os preparativos iam de vento em popa, o país foi pego de surpresa pelo sismo de Valdívia em 1960, terremoto que registrou 9,5 pontos na escala Richter, o maior registrado na história mundial recente. O tremor tinha deixado 5 mil mortos e 25% da população desabrigada, além de lançar dúvidas sobre a capacidade do Chile de sediar a Copa depois da tragédia. Em face desses problemas, Dittborn pronunciou a frase que acabaria se tornando o slogan não oficial da competição. Abre aspas para a frase do Dittborn. Porque nada detenemos, lo haremos todo. Fecha aspas. Na tradução, porque nada temos, faremos tudo. A FIFA lhe deu um voto de confiança e as obras foram terminadas em tempo recorde. Lembrando que o meu espanhol não é lá essas coisas, mas a gente tenta trazer o melhor aqui para vocês, tá? Dittborn, porém, não viveu para ver o resultado dos seus esforços. Ele sofreria um ataque cardíaco em 28 de abril de 1962, um mês antes da Copa. O estádio de Arica foi batizado em sua homenagem. Vamos à primeira fase o que aconteceu nas eliminatórias da primeira fase para a Copa do Mundo. No grupo 1, a surpresa foi a eliminação prematura do Uruguai. O grande jogo foi um empate entre União Soviética e Colômbia em 4-4. Nessa partida houve o primeiro e até hoje o único gol olímpico, como eu disse anteriormente, na história das Copas do Mundo, marcado pelo colombiano Marco Cole. A segunda vaga ficou com a forte Iugoslávia. No confronto entre os países comunistas nessa fase, ocorreu uma das entradas mais violentas das histórias das Copas, feita pelo ponteiro iugoslavo Muhamed Murić, no lateral soviético Eduard Dubinski. Essa fratura foi tão violenta que o lateral soviético acabou sendo praticamente inutilizado para o futebol. No grupo 2, os chilenos fizeram a festa ao ganharem da Suíça por 3-1 e da Itália por 2-0. Neste jogo valeu tudo. Houve vários socos e pontapés dos dois lados e os italianos sofreram com a catimba sul-americana e também com a péssima arbitragem do britânico Ken Aston, onde somente foram expulsos 2 dos jogadores italianos. A Alemanha Ocidental, que venceu o Chile por 2-0 em primeiro e o Chile em segundo. A Azul estava fora. No grupo 3, na estreia, o Brasil bateu o México por 2-0 com um gol antológico do Pelé, em que ele driblou toda a defesa mexicana antes de tocar na saída de Carvajal. Carvajal tem uma curiosidade nesse goleiro, que ele até hoje é um dos maiores jogadores que atuam em Copas do Mundo no sentido de partidas, tá? E foram 5 Copas do Mundo em que ele disputou. No segundo jogo contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu contusão e não voltaria a atuar nesta Copa. Amarildo teve a dificílima missão de substituir o Rei e foi bem sucedido. O Brasil empatou com a Tchecoslováquia em 0-0, derrotou a Espanha em jogo dramático de virada por 2-1. Por muito pouco a equipe de Aimoré Moreira não foi eliminada na primeira fase.
A Tchecoslováquia, mesmo perdendo para o México por 3-2, ficou com a outra vaga. Vale lembrar também que nesse jogo contra a Espanha foi o famoso jogo em que o Nilton Santos cometeu um pênalti nessa partida contra a Espanha, sendo que ele, vamos botar assim, meio que fingiu que foi fora da área. Ele botou um pezinho para fora da área e o árbitro caiu na catimba dele, vamos botar assim, que ele tenha caído na farsa do brasileiro, e por isso foi apenas falta para a Espanha e não um pênalti que poderia mudar completamente o rumo dessa Copa do Mundo, porque o Brasil ficaria fora das oitavas, aliás, das quartas, perdão, ficaria fora da segunda fase. No grupo 4, brilhou a Hungria, que aplicou uma goleada de 6-1 na Bulgária. A Argentina, mesmo jogando perto de sua torcida, caiu nesta fase com um empate em 0-0 contra a Hungria, em uma grande atuação de Grosics, último remanescente do esquadrão húngaro de 54. A outra vaga foi da Inglaterra, que apesar da derrota para a Hungria por 2-1, ganhou da Argentina por 3-1 e garantiu a vaga com um empate de 0-0 contra a Bulgária. Vale lembrar que a Bulgária, ela participou de algumas Copas do Mundo, e a última que ela foi em 98, tá? Mas até 94 a Bulgária não conseguiu vencer uma partida de Copa do Mundo. E um outro detalhe é que a Hungria, sim, eu tenho falado muito sobre a Hungria nesses vídeos de Copa do Mundo, e vocês podem ter certeza que nessa época, até meados de 66 e tudo mais, de 65 por aí, a Hungria sim tinha uma grande esquadra, um grande time, era uma das seleções fortes da época. Hoje você vê seleções como a própria Espanha sendo muito forte no cenário mundial. A Holanda de 74 para cá passou a ser essa seleção forte, mas a Hungria à época era uma das seleções fortes do cenário mundial, tá? Não era só do cenário europeu não. Para quem viu recentemente na Nations a Hungria derrotar a Alemanha, conseguir segurar empates com seleções muito superiores a ela, à época essa Hungria não seria nenhuma surpresa vencer da Alemanha, como foi hoje, bem pouquíssimo tempo atrás no jogo contra a Alemanha, por exemplo, tá? Vamos para a segunda fase da Copa do Mundo. Um fato que aconteceu na semifinal entre Brasil e Chile: o jogador brasileiro Garrincha fez uma falta grave no chileno Eladio Rojas. O árbitro foi avisado do fato e certamente expulsou o Garrincha de campo. Então, por que ele pôde participar da final contra a Tchecoslováquia? Caberia à FIFA decidir a sorte dele, e as perspectivas não eram boas. A pena por agressão era de no mínimo um jogo de suspensão. Convocado a depor no tribunal da FIFA, o árbitro Arturo Yamasaki declarou não ter visto a agressão e que a expulsão do jogador deveu-se a informações passadas pelo bandeirinha, o uruguai Esteban Marino. A FIFA então convocou Marino para depor e ele misteriosamente nunca apareceu. A versão oficial é que ele já teria retornado ao Uruguai, porém não foi visto por lá também. Comentou-se então nos bastidores que ele teria recebido uma bela soma em dinheiro, falou-se em 15 mil dólares, boa quantia para a época, para desaparecer do mapa. Seja como for, o certo é que sem o depoimento de Marino, a agressão não ficou comprovada. Fotos e filmes não eram aceitos como prova naquele tempo, e Garrincha foi liberado para jogar a grande final após receber apenas uma advertência. E coincidência ou não, Esteban Marino foi contratado pela Federação Paulista de Futebol para atuar no Brasil alguns meses depois da Copa. Assim, ou seja, naquela época já havia corrupção e forte dentro do futebol, porque sem isso o Brasil não teria o Garrincha na grande final, o que seria o certo a acontecer. Mas não foi o que a gente viu, tá? Isso mais tarde seria palco para muitos questionamentos dentro do mundo do futebol. Eu vou deixar isso em aberto aqui, eu não vou entrar nesse mérito por enquanto nesse vídeo, tá? Sobre a corrupção dentro do futebol. Porém, eu vou entrar um pouco adentro sobre o que aconteceu na Copa de 78, para ser mais exato. Porque a gente teve outras grandes falhas da arbitragem ao longo
das Copas do Mundo, não só dentro do futebol europeu ou da América Latina, da África ou da Ásia, tá? Mas sim como na Copa do Mundo sempre teve em evidência falhas grotescas das arbitragens. Mas especialmente eu vou entrar no mérito de uma Copa do Mundo que foi a de 78, sediada pela Argentina e ganha pela Argentina. Porém, como eu disse, eu vou entrar em detalhes mais pra frente nesse vídeo especificamente da Copa de 78. Então até lá eu só vou falar por alto algumas coisas sobre as arbitragens mundiais. Como por exemplo, eu não posso deixar de citar, o Brasil foi muito favorecido, teve corrupção sim, de fato. Isso aqui não é... eu não posso falar porque não tenho certeza do que eu estou falando. Sim, isso foi comprovado já. Se você dá dinheiro para alguém e alguém some no mapa, isso é corrupção, isso aí é a famosa mala branca. Porque o Garrincha, sim, era o principal jogador do Brasil à época, já que o Pelé estava machucado e não jogaria mais aquela Copa do Mundo, como não jogou de fato, e o Garrincha de fato foi o melhor brasileiro em campo, tá? Junto com outros grandes craques, mas ele era a estrela principal do Brasil nessa Copa. Na primeira fase mesmo o Brasil poderia ter caído fora contra a Espanha, só que aí o Nilton Santos, que cometeu o pênalti, ele deu um passo para frente e o juiz acabou indo na dele, não marcando o pênalti, marcando apenas falta. Querendo ou não, o Brasil foi muito ajudado pela arbitragem em termos de corrupção ou falha grotesca dentro de campo, tá? Também tem uma curiosidade aqui que eu vou soltar antes do final dos detalhes da Copa do Mundo em si, que foi um cachorro no gramado, tá? Porque na partida entre Brasil e Inglaterra pelas quartas de final, um cachorro entrou no gramado sem que ninguém percebesse. E o goleiro inglês tentou retirar o animal, mas ele foi para o meio de campo. O craque brasileiro Garrincha também tentou, mas o cachorro deu uma jogada de corpo em mané. Finalmente Jim Greaves retirou o cachorro do campo, tá? Mas tem até no YouTube esse vídeo. Eu posso deixar aí fixar nos comentários ou um link um link na descrição do vídeo para vocês poderem ver esse fato. Um fato histórico, tá? Que ficou para sempre marcado nas Copas do Mundo. Nas quartas de final em diante, pode-se dizer que a seleção brasileira só decolou a partir das quartas, quando dizimou o English time por 3-1, com gols de Garrincha e Gary e Richards no primeiro tempo. Vavá colocando o Brasil novamente à frente no início da segunda etapa e Garrincha fechando o placar. Ou seja, o Brasil fez 1-0, a Inglaterra empatou, depois o Brasil fez 2-1 e 3-1, tá? No dia seguinte, os jornais chilenos estampavam: Garrincha, de que planeta vienes? Ou seja, Garrincha, de que planeta você veio? O Garrincha era uma figura assustadora em termos de futebol jogado, tá? Pode-se dizer que a seleção brasileira assim, uma surpresa foi a vitória da Tchecoslováquia contra a forte Hungria por 1-0. Ninguém esperava por isso à época. Os chilenos foram ao delírio ao despacharem a União Soviética por 2-1 e chegarem em semifinais. A Iugoslávia venceu a Alemanha Ocidental por 1-0 num dos vários duelos com os alemães, válidos pelas quartas de final de uma Copa do Mundo. Nas semifinais, o Brasil venceu o Chile, dono da casa, por 4-2. Tá na crise? Chama o Chile. Brincadeiras à parte, já não é assim há um bom tempo, mas o Brasil sempre se deu bem quando enfrentou o Chile em Copas do Mundo, tá? Em 2014 nem tanto, mas se deu bem porque avançou. Mas enfim, esse é vídeo para a Copa do Mundo de 2014. E o jogo foi no Estádio Nacional lotado. Os chilenos, com o lema, abre aspas, tá? Como nada temos, queremos tudo. Fecha aspas. Surpreenderam e ficaram com o honroso terceiro lugar. Melhor qualificação de Chile até hoje em Copas do Mundo, ao derrotar a Iugoslávia. A Tchecoslováquia, que cresceu durante a competição, venceu a Iugoslávia por 3-1. Brasil e Tchecoslováquia novamente se encontrariam na final, mas o Puxa abriu o placar. O Brasil empatou com o Amarildo, Zito virou e Vavá marcou o terceiro. O placar em 3-1, o Brasil sagrou-se bicampeão mundial de futebol. Ainda teve as naturalizações e os dopings, porque 3 dias antes da Copa,
a FIFA se reuniu em Santiago, no Chile, e decidiu as regras para a naturalização de jogadores. As medidas visavam acabar com a troca de países por parte de jogadores. Exemplos clássicos incluíam Di Stéfano e Puskás, ídolos respectivamente da Argentina e da Hungria, que nessa Copa iriam jogar pela Espanha. Ainda havia o caso Mazzola, que jogou a Copa de 58 pelo Brasil e em 62 atuou pela Itália. E também houve o caso de Santa Maria, que jogou a Copa de 54 pelo Uruguai e 62 pela Espanha. A Espanha que mesmo com esses craques todos não conseguiu grande campanha nessa Copa do Mundo, vale lembrar. As regras determinavam que a partir da prova seguinte, da Copa seguinte no caso, em 66, um jogador só poderia jogar por uma seleção se nunca tivesse participado pela seleção de outro país em partidas oficiais. E isso vale até hoje, tá? Outra polêmica da Copa seria em relação ao doping. O assunto tinha sido levantado pelo Congresso Médico de Santiago. Di Stéfano teria dito então que não havia nenhum problema em um jogador tomar pílulas estimulantes. A declaração provocou revolta no Chile, que pediu providências à FIFA. O problema, porém, era como combater tal ação. Apesar do exame de urina já existir, não havia uma lista oficial de substâncias proibidas. O único país na época que tinha uma legislação antidoping era a Itália. Portanto, é provável imaginar que muitos jogadores tenham usado diversas substâncias na Copa para aumentar seu desempenho. Eu falei isso no vídeo passado sobre... No vídeo da Copa de 54, sobre os alemães terem usado substâncias que aumentaram seu fôlego e rendimento dentro de campo na final contra a Hungria, tá? Isso eu entrei um pouquinho nesse detalhe na Copa de 54, e só em 62 que eles vieram com a ideia do antidoping, que na época ainda era muito escasso o que poderia ser visto no exame ou não, tá bom? Era uma medicina muito retrógrada do que é hoje em dia. Vamos às sedes da Copa do Mundo? Então, perdão. Arica, na cidade de Arica, com o estádio Carlos Dittborn, com capacidade para apenas 10.000 pessoas. Rancagua, no estádio El Teniente, com capacidade para 14.500 pessoas. Em Santiago, no Estádio Nacional de Chile, capacidade para 55.100 pessoas. E no Viña del Mar, no estádio Sausalito, com capacidade para 25.000 pessoas. Ainda tem aqui as informações das sedes de treinamento que eu vou passar para vocês aqui à época, tá? A Argentina ficou na cidade de Rancagua, no Osteria El Sauzal. O Brasil ficou em Quilpué, na Vila Retiro. A Bulgária ficou na cidade de Machalí, no local de Parque Municipal. O Chile ficou na capital Santiago, no Villa del Selecionado. Colômbia ficou em Arica, no Hotel El Morro. Tchecoslováquia ficou no Valparaíso, na Posada Quebrada Verde. Inglaterra ficou na cidade de Coiá, no Staff House Broden Copper Co. E a Hungria ficou na cidade de Irengo, no Hotel Turismo. A Itália ficou em Santiago, na cidade de Santiago, no local do Escuela de Aviação Capitán Ávalos. O México ficou no Viña del Mar, no Hotel Huygens. A Espanha também ficou em Viña del Mar, só que no Hotel Miramar Caleta Abarca. A Suíça ficou no Santiago, na cidade de Santiago, no Clube Suíço. O Uruguai ficou em Arica, no Hotel Azapa, acho que é assim que se pronuncia, perdão se a pronúncia estiver errada. A União Soviética ficou em Arica, também em Arica, no Osteria Arica. A Alemanha ficou em Santiago, na cidade de Santiago, no Escuela Militar Bernardo O'Higgins. E, por fim, a Iugoslávia ficou em Arica, no Hotel El Paso. Vamos
Agora, vamos às partidas aqui da Copa do Mundo, como é que se deram, para depois a gente falar das premiações, dos artilheiros no caso, né? Bom, no grupo 1, olha, eu não vou falar como assim, cabeça de chave, o segundo do segundo, terceiro e quarto certinho como ficou no sorteio, até porque eu não sei. Mas eu vou falar do jeito como os grupos ficaram ao final das três de todas as partidas da primeira fase, tá? No grupo 1, a União Soviética se classificou em primeiro com 5 pontos, Iugoslávia com 4 ficou em segundo, Uruguai em terceiro com 2 e Colômbia na lanterna do grupo com 1 ponto apenas. O Uruguai venceu a Colômbia por 2-1, a União Soviética venceu a Iugoslávia por 2-0. Iugoslávia venceu o Uruguai por 3-1, a União Soviética empatou com a Colômbia por 4-4. A União Soviética venceu o Uruguai por 2-1 e a Iugoslávia venceu a Colômbia por 5-0. No grupo 2, a Alemanha Ocidental se classificou em primeiro com 5 pontos, o Chile ficou em segundo com 4, a Itália com 3 em terceiro e a Suíça sem nenhum ponto marcado em último do grupo. O Chile venceu a Suíça na estreia por 3-1, enquanto que a Alemanha Ocidental e a Itália empataram por 0-0. Chile venceu a Itália por 2-0 e a Alemanha Ocidental derrotou a Suíça por 2-1. E na última rodada, a Alemanha Ocidental derrotou o Chile por 2-0, enquanto que a Itália venceu a Suíça por 3-0. No grupo 3, o Brasil se classificou em primeiro com 5 pontos, Tchecoslováquia em segundo com 3, México com 2, Espanha também com 2, sendo que México em terceiro e Espanha em quarto no grupo. O Brasil estreou com vitória por 2-0 contra o México. Tchecoslováquia venceu a Espanha por 1-0. O Brasil empatou em 0-0 contra a Tchecoslováquia e a Espanha derrotou o México por 1-1. Por 1-0, perdão. 1-1 seria um empate. Ô, cabeça. Foi 1-0 Espanha. O Brasil na última rodada venceu a Espanha de virada por 2-1 e o México derrotou a Tchecoslováquia por 3-1. No grupo 4, a Hungria se classificou em primeiro com 5 pontos, a Inglaterra em segundo com 3, a Argentina eliminada com 3 pontos em terceiro lugar e a Bulgária com apenas 1 ponto na lanterna do grupo. A Argentina derrotou a Bulgária por 1-0, a Hungria venceu a Inglaterra por 2-1, a Inglaterra venceu a Argentina por 3-1, a Hungria goleou a Bulgária 6-1, Hungria e a Argentina ficaram no 0-0 na última rodada e a Inglaterra e a Bulgária empataram por 0-0. Nas quartas finais, a União Soviética perdeu para o Chile por 2-1. O Brasil ganhou da Inglaterra por 3-1. A Alemanha Ocidental foi derrotada para a Iugoslávia por 1-0 e a Hungria perdeu para a Tchecoslováquia por 1-0 também. Nas semifinais, o Chile foi derrotado pelo Brasil por 4-2 e a Iugoslávia foi derrotada pela Tchecoslováquia, ainda então a Tchecoslováquia, por 3-1. Na decisão de terceiro lugar, o Chile venceu a Iugoslávia por 1-0, ficando com o terceiro lugar, sua melhor campanha até então em Copas. E o Brasil se sagrou bicampeão mundial, vencendo a Tchecoslováquia na final de virada por 3-1. Vamos às premiações. O Brasil, como falei, foi o grande campeão, sendo que o Garrincha foi o bola de ouro, seguido pelo Mazopust como bola de prata e bola de bronze, o Leonel Sanches. Chuteiras de ouro empatados em números de gols, tá? Dražan Jerković, Garrincha, Vavá, Leonel Sanches, Valentin Ivanov e Florian Albert. O melhor goleiro foi o William Skroft, da República Tcheca, e o melhor jogador jovem foi o Florian Albert. O time da Copa se formou pelo goleiro William Skroft, da República Tcheca. Na defesa ficaram Karl-Heinz Schnellinger, da Alemanha, Cesare Maldini, sim, o pai do Paulo Maldini, o Valery Voronin, da União Soviética, o Cesare Maldini, óbvio, italiano, Djalma Santos, brasileiro. No meio de campo ficamos com Zagallo e Zito, brasileiros, e Josef Mazopust, da Tchecoslováquia. No ataque, Leonel Sanches, do Chile, Vavá e Garrincha, da seleção brasileira. O Brasil meteu
4, 5 jogadores na Copa do Mundo, na seleção da Copa, e o restante só entraram com um jogador apenas, com exceção da Tchecoslováquia, que colocou o goleiro e um meio de campo na seleção do campeonato. E é isso. É bem isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das curiosidades. Ficou bem longo esse vídeo, praticamente meia hora de vídeo que se deu aqui. Aí, ó, me debateu meia hora. Deixem um like de vocês. Eu deixei bastante informação para vocês sobre a Copa do Mundo de 62, onde o Brasil foi bicampeão mundial. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais. Está me ajudando demais. Isso me ajuda, vai me ajudar muito. É um canal pequeno ainda no YouTube e espero que possa crescer cada dia mais, tá? Valeu, até mais e fui.